Olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 ao verso 22. Mateus 4 são apenas 10 versículos. Mateus 4, do versículo 12 ao versículo 22. Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí. E nós vamos então ler a palavra de Deus e meditar um pouco nesse texto do Evangelho. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. E diz o Evangelho que ele alugou uma casa lá em Cafarnaum. E foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que o profeta Isaías tinha profetizado séculos antes e que estava se cumprindo agora. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O texto não fala que é uma luz, mas o texto fala que é o quê? A luz, porque Jesus é a luz. Ele não é uma luz apenas, mas resplandeceu-lhes a luz, que quando vem ao mundo, ilumina todo homem, diz o Evangelho de João. Resplandeceu-lhes a luz, que bênção. Verso 17, daí por diante, diz aqui a narrativa de Mateus, daí por diante, a partir desse momento, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 18, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus fez o que com eles? Chamou-os. Sublinhe aí na sua Bíblia, Jesus os chamou, como chamou Pedro e André. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém, irmãos? Até aqui a leitura do texto. Esse texto que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, ele faz uma descrição aqui do início do ministério de Jesus na Galiléia. Ele descreve aqui esse começo, e não é só uma descrição do começo, mas na verdade ele faz aqui um resumo da essência do ministério de Jesus, e que começou aqui em Cafarnaum, naquilo que é chamado de Galiléia dos gentios. E no seu ministério aqui, conforme descrito por Mateus, nós vemos que Jesus ele faz 3 chamados para as pessoas. E é isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. 3 vocações que Jesus faz para todas as pessoas. 3 chamados que ele faz para todas as pessoas. Porque às vezes nós temos um equívoco de entendimento dentro da igreja, que quem é chamado é o pastor. O pastor tem um chamado. Amém, irmãos? O pastor tem uma vocação. Mas aqui nesse texto nós vemos que Jesus, na verdade, ele no seu ministério,
ele faz 3 chamados, e esse chamado ele é para todas as pessoas. E que chamados são esses que Jesus faz para nós? O primeiro chamado é o chamado para o arrependimento. O primeiro chamado é o chamado para a conversão. Nós vemos isso aí no verso 17 do texto que lemos. Eu vou pedir para colocar aí na tela, do verso 17. Cumprindo com a profecia de Isaías, o povo que andava em trevas, o povo que andava no vale da sombra da morte, que estava na escuridão, eles viram a grande luz. Quando Jesus começa o seu ministério, chegou para eles ali, na Galileia dos gentios, brilhou a grande luz, a luz da salvação. E aí é feita essa descrição dessa profecia que Jesus cumpre, e aí Mateus diz que daí por diante, nesse momento, verso 17, passou Jesus a pregar e a dizer. E o que Jesus dizia? Qual era a ordem de Jesus? Qual é o mandamento de Jesus para as pessoas aqui? Qual é? Vamos ler juntos? Arrependei-vos. Qual é o primeiro chamado que Jesus faz para as pessoas? Que a luz que veio ao mundo faz para aqueles que estão na morte e nas trevas? Arrependei-vos. É o chamado para a conversão. É o chamado para a salvação das pessoas. Esse é o primeiro chamado que Jesus faz. E por que Jesus faz esse é o primeiro chamado de Jesus? Porque está próximo o quê? O reino dos céus, diz Mateus. Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus foi aproximado de vocês. Mas não basta o reino estar próximo, diz o Evangelho. Nós precisamos aceitar o convite agora para entrar no reino. Uma coisa é o reino estar próximo de nós. Outra coisa bem diferente é eu, através do arrependimento, através da fé, através da conversão, eu agora entrar nesse reino que está próximo de mim. Porque Jesus aproxima o reino. Jesus ele é esse reino que vem agora de Deus para nós, para a nossa salvação. O que Mateus está dizendo aqui é que Jesus trouxe o reino e ele abriu a porta do reino. E aí ele fala para cada ser humano: arrependam-se, porque esse reino está próximo. Por quê? Porque o Evangelho diz que qual é o caminho para eu agora entrar nesse reino que está perto? Porque eu tenho que entrar nele. Falando com um homem chamado Nicodemos, Jesus disse para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar. Então, tem muita gente que fica perto do reino, mas nunca entra. Nunca aceita o convite para se arrepender, para se converter, para entregar sua vida para Jesus. Está perto. A terra de Zebulon e Naftali estavam perto. Jesus alugou uma casa em Cafarnaum, o povo de Cafarnaum está perto. Mas uma coisa é a gente estar perto, outra coisa é a gente estar dentro. E eu não sei se você conhece gente, eu conheço muita gente que está sempre perto, mas nunca entra, não toma a decisão, não se arrepende. E o Evangelho é muito claro: se não nascer de novo, se não nascer da água, a água aqui no Evangelho de João, quando isso é dito, está falando ali, o João Batista vinha batizando com água, um batismo de arrependimento. Se não nascer do Espírito, não nascer da água, se através da visitação, do convencimento do Espírito Santo que Ele faz no meu coração, o Espírito me convence, eu me arrependo, eu entro no reino. Mas se eu me endureço,
eu posso estar perto, mas estar perto não é suficiente, meu amigo. Estar perto não é suficiente, meu irmão. Eu tenho que me arrepender para poder entrar. Por isso que é o primeiro chamado de Jesus para as pessoas e para todas as pessoas é: arrependam-se, arrependei-vos. O segundo chamado que Jesus faz para aqueles aqueles que aceitaram o primeiro chamado e entraram no reino, tem um segundo chamado. Qual é o segundo chamado? Verso 18 e 19. Vamos ler aí. Jesus agora começa agora a conversar com quem aceitou o primeiro chamado. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E o que lhes disse? E disse-lhes Jesus, qual é a primeira coisa que Jesus diz agora para os pescadores? Qual é a primeira coisa? Vinde após mim. Ele fala isso para Pedro e André, ele fala isso para Tiago e para João, ele fala isso para todos os seus discípulos. Qual é o segundo chamado que Jesus faz? O primeiro é para eu entrar no reino, através do arrependimento. O segundo chamado que Jesus faz é para a gente seguir a Ele. É o chamado do discipulado. O primeiro é o chamado da salvação. O segundo chamado é o chamado do discipulado. Vinde após mim. Porque tem muita gente que aceita o primeiro chamado, mas não aceita o segundo, não é verdade? O que é o chamado para nós sermos discípulos de Jesus? Que chamado que é esse? O chamado para sermos discípulos é o chamado para transformação de vida. É o chamado para a gente agora que eu não estou mais no mundo, mas agora que eu aceitei o convite para entrar no reino, e eu entrei no reino através do arrependimento e da conversão, agora eu sou convidado para Jesus a mudar de vida e segui-lo, a andar na vida tendo Jesus como meu modelo. Isso é o chamado para o discipulado. Mas tem muita gente que se converte para entrar no reino, mas quer continuar levando a vida do seu jeito. É ou não é verdade? É ou não é? Vocês têm visto, todo mundo que tem internet aí, quem é que gosta de fofoca gospel aí? Levanta a mão assim. Você está nos canais, eu estou nos canais de fofoca gospel, tem um que se chama assim, Fuxico Gospel, irmãos. É um negócio impressionante, Fuxico, estou viciado no Fuxico Gospel, ó. Aí você vê lá, o que você vê lá? Você vê um monte de gente que está virando evangélica, mas produzem escândalo após escândalo com suas vidas. Estão tudo virando evangélico. É cantor que vira evangélico, artista, gente famosa, gente rica, gente não sei o quê, tudo virando evangélico, políticos virando evangélico. Aí você vai ver a ficha do cara, o cara é ficha suja, não sei o quê, e papapá. E essa semana eu vi lá um pastor que assassinou a esposa. Olha só que coisa impressionante, o pastor assassinou a esposa. Está cheio. Esse não é o projeto do Evangelho para nós. Não é essa a vontade do Evangelho para nós. Quando eu aceito o primeiro convite, que é o convite de, através do arrependimento, entrar no reino, eu agora entrei no reino de Deus, no reino dos céus. E reino significa que tem um rei. E o rei não está na minha barriga, amém? Apesar da minha barriga, irmãos, está grande, o reino não está na minha barriga. A minha mãe dizia assim para mim, assim, fica quieto, você não tem o rei na barriga. Ó, você não é rei não, hein? Aí eu ficava quieto. Mas tem gente que acha que tem o rei na barriga. Mas o rei é o Senhor Jesus, porque eu entrei no reino. E o segundo convite que o Evangelho faz é esse, é o convite para o discipulado. Vinde após mim, diz Jesus.
É o chamado para nós nos tornarmos cristãos. E é muito curioso isso. Não sei se você sabe o que significa a palavra cristão no Novo Testamento. Foi um bullying que o pessoal da cidade, era bullying. Chamar alguém de cristão, irmãos, era bullying. Na cidade de Antioquia, diz o livro de Atos, na cidade de Antioquia, os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E aquilo que era para ser um bullying, virou a nossa glória. Virou a nossa glória. Porque sabe o que significa a palavra cristão? Cristão no grego, no original, é um diminutivo. E significa pequeno Cristo. O segundo chamado é o chamado para a gente seguir Jesus e nós nos transformarmos em pequenos Jesuses nessa vida. Pessoas que vivem e são parecidas com Jesus, no amor, na paciência, na misericórdia, na sabedoria, nas decisões, na oração, no serviço, na doação, a gente ser parecido com Jesus, sermos pequenos Cristos. Então aqueles que pelo arrependimento entraram no reino, recebem agora uma vocação de Jesus: vinde após mim. Tem gente que quer ir na frente de Jesus. Você já viu esse pessoal que quer ir na frente de Jesus, dizendo para Jesus tudo o que ele tem que fazer? Que é o pessoal que reivindica pela fé. Eu reivindico, o Senhor tem que fazer. Senhor Jesus, eu vou fazer jejum e oração, aí o Senhor é obrigado a me atender. Esse está indo na frente de Jesus, mas o convite é para a gente ir após ele. Vinde após mim. E o terceiro chamado, que é para todos, é o chamado para a missão. É o chamado para a gente agora se doar. É o chamado para a gente servir. É o chamado para nós servirmos a Cristo. Esse é o terceiro chamado, verso 19 do texto que nós lemos. Jesus diz assim, para aqueles agora que entraram no reino, ele diz, e disse-lhes: vinde após mim, e aí o que eu vou fazer? E eu vos farei pescadores de homens. É o chamado agora de Jesus para aqueles que agora estão aceitando o convite, entraram no reino e agora estão procurando seguir Jesus com suas vidas, sendo transformados pelo Evangelho. Jesus chama essas pessoas agora também para servi-lo. E vos farei pescadores de homens. Eu dou para vocês uma missão. Eu dou para vocês uma responsabilidade, e eu vou transformar vocês em pescadores de peixes, em pescadores de homens. Vocação para o ministério. E não é só para pastor. Quem recebeu o chamado para servir a Cristo? Quem? Todos nós. Todos aqueles que entraram no reino pelo arrependimento e que verdadeiramente querem ser discípulos de Jesus, todos esses têm que entender que você tem um chamado para servir a Jesus. Jesus quer contar com você e Ele chama você para você cooperar na obra do reino de Deus. Desse reino que eu entrei, agora Jesus me chama para cooperar nessa obra. E eu vou virar um pescador de homens. Eu farei de vocês pescador de homens. Esse texto aqui me ensina algumas coisas sobre essa vocação para servir a Cristo. Os discípulos tinham uma profissão aqui. Qual era a profissão deles no mundo ou na vida? Qual era a profissão deles? Pescador de peixes. Eles eram pescador de peixes, a profissão. Qual é a vocação deles agora? Ser pescador de homens.
Porque uma coisa é a profissão que a gente tem na vida, no mundo, na vida. Mas eu entrei no reino, e no reino de Deus agora, todos aqueles que têm uma profissão também têm uma vocação. Um chamado agora para cooperar na obra desse reino. Por exemplo, na vida, minha profissão, ou você tem profissões aí, professora, mecânico, médico, pedreiro, encanador, estudante, amém? Os estudantes aí, pessoal do Enem, né? Profissão na vida. Mas quando eu entro no reino, sigo a Jesus, de Jesus eu agora também recebo uma vocação. É uma vocação no reino, para eu poder servir a Jesus, porque esse é o chamado dele para mim. Por exemplo, alguém pode ter uma profissão, por exemplo, secretária. A pessoa é uma secretária, essa é a profissão dela na vida, no mundo. Mas qual é a vocação? E aí, a vocação pode ser várias, para você servir no reino de Deus. A vocação pode ser, por exemplo, servir na ação social da minha igreja. Eu sou secretária na profissão, mas a minha vocação, eu tenho um mover do Espírito em mim, um chamado, e eu me importo com os necessitados, então minha vocação, ajudar a Magnólia na ação social. Minha vocação. Por exemplo, profissão, sujeito é motorista, vocação, mestre da palavra, do ensino. O nosso Edson, por exemplo. Estava pensando em você, Edson, quando eu fiz isso aqui. O Edson, profissão, motorista. Qual é a vocação? Mestre. Foi chamado para ensinar a palavra. E quem já ouviu as aulas de escola dominical dele, é um baita de um mestre. Um baita de um mestre. Porque é coisa do Espírito Santo, irmãos. Deu para entender a diferença? Nós temos aqui os discípulos que têm uma profissão, mas eles recebem de Jesus agora uma vocação. De profissão, pescador de peixe, vocação, apóstolo. Eu tenho um chamado para vocês, diz Jesus. Profissão, dona de casa, amém? Dona de casa é profissão? Não sei, mas dá trabalho, né, irmãos? As irmãs sabem o trabalho que dá. Dona de casa, ou profissão estudante, porque tem a profissão de estudante. Tem uns que ficam 20 anos na faculdade, nunca terminam, né? Já está quase aposentando lá no INSS, né? Profissão estudante, ou advogada, seu advogado. Qual é a vocação? Aí a pessoa fala assim, não, a minha vocação é servir as crianças da minha igreja. O Ministério Infantil precisa de mim. O Ministério Infantil está precisando de pessoas. E não tem função mais nobre do que a gente servir os pequeninos. Profissão, vocação. O que a gente precisa entender é que Jesus nos faz um terceiro chamado, irmãos. Um chamado para a gente servir a Ele. E Ele faz esse chamado para todos que entram no reino pelo arrependimento, que aceitam um convite para segui-lo agora na vida. Ele faz um chamado dizendo, eu quero que você coopere comigo. Eu quero que você doe tempo, doe recursos, eu quero que você doe seus talentos, eu quero que você doe sua vida para ajudar agora na obra do reino de Deus. Eu conto com você. Chamado de Jesus para cada um de nós. E para encerrar aqui, irmãos, eu quero só destacar que uma coisa que acontece às vezes, preste atenção, às vezes acontece dessas pessoas chamadas deixarem as redes da pesca do peixe para abraçar as redes da pesca dos homens. Eles deixam a profissão,
Tem pessoas que às vezes Deus chama e eles deixam as redes lá da sua profissão e eles se dedicam tempo integral para a vocação. Acontece, são os pastores, ministros do Evangelho, que recebem muitas vezes uma vocação de tempo integral e eles deixam a profissão e se dedicam de modo exclusivo ao reino. Eu senti esse chamado na minha vida. Eu já falei aqui, eu tinha uma carreira profissional que eu estava estudando, trabalhando, eu queria seguir, eu queria ser piloto de avião. E aí Deus falou assim: não, eu estou vocacionando você, eu estou chamando você para o ministério pastoral. E eu dizia para Deus assim: Deus, eu não vou, o Senhor me desculpe, mas eu não vou. Eu não quero ser pastor, eu quero ser piloto. O P é o mesmo, pastor ou piloto, é P, mas assim, o senhor está errado no resto da frase aí. E aí Deus falou assim, escuta, eu não estou perguntando para você se você quer. Eu estou te chamando. E aí, eu, por exemplo, deixei as redes e me dediquei, deixei a profissão que eu queria, deixei a carreira que eu queria. Agora, isso é uma minoria. Não é todo mundo que tem esse chamado. A maioria das pessoas, o chamado delas é: você vai ter sua profissão, e eu estou chamando você agora para uma vocação. Você vai ter sua profissão, e eu estou chamando você para a vocação. Para você agora, com a sua vida também dedicar um tempo, dedicar parte da sua vida para você cumprir também com um chamado que eu tenho agora na dimensão do reino de Deus. Sua profissão na vida é uma, sua vocação no reino, eu estou chamando você. E aí Jesus faz esse chamado para cada um de nós. Exemplo disso no Evangelho, Jesus, ele tem um chamado e um encontro com 2 publicanos no Evangelho. Um publicano chamava-se Mateus, que escreveu o Evangelho que nós lemos. Mateus. O outro publicano chamava-se como? Era um baixinho, subiu numa árvore. Como é que era o nome dele? Zaqueu. 2 publicanos, um é Mateus, o outro publicano é Zaqueu. De Mateus, para Mateus, Jesus pediu que ele deixasse o escritório e se dedicasse ao apostolado. Tempo integral. Ele pediu isso de Zaqueu? Zaqueu continuou no escritório? Zaqueu continuou sendo um cobrador de impostos? Zaqueu continuou sendo um publicano? Sim. Jesus não pediu para Zaqueu deixar de ser publicano, ele continua com a carreira profissional dele, só que agora servindo a Jesus no reino. Eu tenho a minha profissão, publicano. A única coisa que Jesus pediu de Zaqueu foi que não deixasse a carreira, deixasse a desonestidade na carreira. Mas ele continuou sendo um publicano, só que agora ele tinha a profissão dele, mas ele tinha a vocação e ele servia a Jesus no reino de Deus. São esses chamados que Deus pode fazer. Deus pode me chamar para eu deixar as redes, ou eu continuo sendo um pescador na vida, um pescador de peixe. No reino, eu sou um pescador de homens. E isso vale para quem, irmãos? Isso vale para todos nós. Amém? O primeiro chamado é para vir a Cristo. O segundo chamado é para seguir a Cristo. O terceiro chamado é para servir a Cristo. E o Senhor hoje te chama. O Senhor deseja que você dedique a sua vida, um pouco do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, um pouco disso tudo. Ele diz assim: filho, eu estou te chamando para você cooperar comigo na obra do reino de Deus. E eu digo uma coisa para você: todas as pessoas que aqui se dedicam e servem no reino, é maravilhoso ou não é? É maravilhoso, irmãos. Deus chama você para você também participar disso. Ore a respeito.
Nós aqui na igreja precisamos de muitos voluntários e muita ajuda, amém? Para muita coisa aqui, precisamos. Ore a respeito e diga assim, se você em oração sentir, fale como falou Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero te servir, eu entrei no reino, eu te sigo, e Jesus, eu quero te servir com fidelidade, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Os irmãos do louvor podem vir para cá, eles vão nos ministrar. Vai ter uma última música, né, Cássio? Vai, né? Então os irmãos, enquanto eles se preparam, fecha os teus olhos aí, onde você está agora, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor, porque tem pessoas que dizem: eu não vou mais servir, e colocam muitos obstáculos para não servir. Eu sou imperfeito, eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou muito careca, eu sou muito cabeludo, eu não sei, muitos obstáculos, mas não sou eu que vou fazer esse chamado para você. Eu queria que você hoje ouvisse a voz do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está tocando você, dedique sua vida para servir Jesus, não apenas para seguir Jesus, isso é fundamental, mas também para dizer: Senhor Jesus, estou aqui, conte comigo, conte com a minha vida, eu quero te servir, eu quero servir no teu reino. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos hoje, já caminhando para o final do ano, Senhor, olhando para um ano que se aproxima, e nós queremos hoje fazer uma renovação da nossa dedicação ao Senhor. Nós queremos renovar a nossa dedicação, Senhor. E se o Senhor estiver tocando em alguém, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração, mas que nós possamos dedicar, Senhor, tempo, vida, as bênçãos, os talentos maravilhosos que o Senhor já nos deu, não apenas para a nossa profissão no mundo, mas acima de tudo, Senhor, para a nossa vocação no reino. Que o Senhor toque os corações, que o Senhor abençoe a igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, porque essa igreja aqui, Senhor, é uma igreja riquíssima em talentos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Os irmãos aqui são muito, muito ricos nos talentos que o Senhor deu. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos uma igreja onde muitos e muitos irmãos se dedicam, se sacrificam, Senhor, obedecendo a esse chamado para cooperar na obra do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se houver pessoas hoje que o Senhor está querendo despertar para a dedicação, para o envolvimento, toca nos corações hoje. E que nós juntos, como igreja, possamos continuar descobrindo as maravilhas que é servir ao Senhor, com amor, com dedicação e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que o chamado de Cristo através do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.